Olá, hoje a gente mergulha direto no segundo capítulo de 2 Samuel. Saul morreu, né? E, bom, o cenário em Israel tá em aberto. Vamos ver como Davi começa a se movimentar nesse vácuo de poder. Exatamente. É um momento super delicado, de vazio mesmo, e o capítulo mostra assim como esse espaço começa a ser preenchido, mas não sem muita tensão, claro. A gente vê o início de uma divisão no reino e os primeiros passos de Davi, ainda limitado ali só em Judá. E o Davi começa buscando orientação divina. A resposta vem, vai para Hebron, ele obedece. Mas por que Hebron especificamente? Tinha algum peso especial essa escolha, além da ordem divina? Ah, com certeza. Hebron, olha, não foi aleatório. Era o coração da tribo de Judá, um lugar com uma carga histórica enorme, ligado aos patriarcas, sabe? Se firmar ali foi tipo uma jogada geopolítica tribal muito inteligente. Garantiu uma base segura primeiro, então. Isso. Uma base leal, segura, antes de tentar unir um reino que ainda estava bem quebrado. Mostra como o poder, mesmo quando tem um aval divino, muitas vezes se constrói assim, localmente, passo a passo. Entendi. E logo depois ele tem uma atitude bem diplomática, né? Manda mensageiros lá para Jabes de Gileade agradecendo por terem enterrado Saul. Elogia a bondade deles. Parece uma forma de estender a mão, não? Sem dúvida. Um gesto muito esperto. Ele está honrando a lealdade que eles tiveram com o rei Saul, o que é super respeitoso. Sim? Mas, ao mesmo tempo, ele já se coloca como a nova liderança, tentando construir pontes, sabe? É como se dissesse: olha, eu vi o que vocês fizeram, respeito isso e agora eu tô aqui. Ele está buscando ampliar o apoio, mostrando generosidade. Só que do outro lado tem o Abner, né? O general do Saul. Ele não fica parado. Não mesmo. Ele pega o Isbosete, que era filho de Saul, e o coloca como rei sobre o resto de Israel, lá em Maanaim. E aí, de repente, pronto, temos dois reis. E aí a divisão fica claríssima, né? Davi reinando sobre Judá, lá em Hebron, por 7 anos e meio, enquanto Isbosete, que já tinha 40 anos, é proclamado rei sobre as outras tribos. Mas ele reina só 2 anos. Pouco tempo. Pois é, claramente uma figura que só se sustentava pelo poder militar do Abner. Então são dois centros de poder, duas pessoas reivindicando o trono. A guerra civil era quase uma questão de tempo. E ela não demora a chegar. O confronto acontece em Gibeão. Os homens do Joabe, que era o comandante do Davi, e os homens do Abner se encontram ali. E o Abner vem com uma proposta meio estranha. Uma luta entre 12 jovens de cada lado. Tipo um duelo para representar todo mundo. Exato. Talvez para evitar uma batalha em larga escala ou só para exibir força mesmo, quem sabe. Mas o plano dá terrivelmente errado. É catastrófico. Os 24 jovens acabam se matando uns aos outros. O lugar até ganha um nome por causa disso. É o Cat Hazurim, que é algo como Campo das Espadas Afiadas. Essa tentativa de controlar a situação só piorou tudo, na verdade. Acabou inflamando mais ainda os ânimos. E aí a coisa descamba para uma batalha geral, bem violenta. O texto fala que os homens de Davi levaram a melhor. E nesse meio surge uma figura importante, o Azael, irmão do Joabe. O texto diz que ele era rápido como uma gazela selvagem, e ele gruda na perseguição ao Abner. A velocidade do Azael era impressionante, sim, mas a insistência dele foi imprudente. O Abner, que era mais velho, mais experiente na guerra, tenta avisar, né? Tenta dissuadir ele. Ele fala algo tipo, como vou olhar na cara do seu irmão Joabe depois, né? Isso. Ele claramente não queria matar o Azael. Sabia que isso ia criar uma dívida de sangue pessoal, um problema direto com Joabe. Mas o Azael não quis saber, não recuou. Aí o Abner, para se defender, acabou usando a parte de trás da lança, o regatão, num golpe que mata o Azael. É um detalhe que mostra essa relutância do Abner, mas também a dureza da guerra, né? A morte dele marca um ponto importante. Sim, a morte do Azael meio que paralisa o campo de batalha por um instante. Mas logo depois só serve para atiçar ainda mais a perseguição por parte dos irmãos dele, o Joabe e o Abissai. Aí a vingança pessoal entra com tudo na dinâmica da guerra civil. A perseguição segue até o fim do dia. O Abner, já encurralado com os homens dele, faz um apelo quase desesperado para o Joabe. Algo como, essa espada vai ficar devorando para sempre. Isso só vai terminar em amargura.
Manda seus homens pararem de perseguir os próprios irmãos. É um momento raro de lucidez ali, no meio daquele caos todo. O Abner aponta o custo humano, né? A natureza autodestrutiva daquela luta entre israelitas. E o Joabe, talvez por causa da morte do irmão, talvez pela lógica do apelo do Abner, ele aceita, toca a trombeta e a luta para. Mas o saldo já era pesado. 19 mortos do lado de Davi, incluindo Asael, e 360 homens do Abner. Depois disso, Asael é sepultado e os exércitos se retiram, cada um para o seu lado. Então a gente termina o capítulo com uma trégua bem frágil. O reino continua dividido, a rivalidade está ali forte, e a morte do Asael plantou uma semente bem perigosa para o futuro da relação entre Joabe e Abner. Davi está firme em Judá, mas a unificação de Israel, nossa, ainda parece um caminho bem longo e sangrento. Fica essa reflexão, né? Como o jeito que o poder é disputado, principalmente com esses conflitos internos, essas tragédias pessoais como a do Asael, como isso tudo acaba moldando não só os líderes, mas a própria alma da nação que está se formando ali. Que tipo de unidade pode surgir de um começo tão marcado assim, pela divisão e pela amargura?